vai ser para ajudar aquelas pessoas que estão com dificuldade para entender o que que é a planta e aí o que que eu vou representar com a linha grossa, com a linha média, com a linha fina. Então eu fiz esse modelo daquele quarto que eu fiz de exemplo para vocês, onde eu tenho aqui alguns elementos lá no chão, né? Eu tenho alguns elementos um pouco mais altos, né? Tipo a cama, o criado, aí um pouco acima a mesa, e alguns elementos que vão estar mais altos, como essa prateleira aqui. A gente viu na teoria que a planta ela é um plano de corte que passa a 1,50 m do chão, né? Então, até representei ele aqui. Ó. Imagine uma seção cortando esse meu projeto a 1,5 m do chão, onde eu olho para baixo. Então, eu vou ter essa parede cortada e os elementos que são mais altos do que 1,5 m também cortados, né? Aplicando esse plano de corte, eu teria essa seção aqui. Então, esses elementos que estão em preto aqui, ó, eles estão sendo cortados. E é justamente eles que eu preciso representar com a linha mais grossa quando eu fizer o meu desenho bidimensional lá no CAD. A hora que eu jogar isso aqui para uma vista de cima, transformar num objeto bidimensional, né, isso aqui eu vou estar vendo a planta do quarto. Então, esse contorno dessas áreas que estão em preto aqui vai ser com a linha mais grossa. À medida que eu desço, né, o meu plano de visão, eu começo a ver alguns outros elementos, como por exemplo a cama, né, a cabeceira da cama, eu começo a ver a poltrona, eu começo a ver essa mesa de trabalho, e aí eu agrupo, eu faço um conjunto desses elementos que seriam vistos numa linha média, por exemplo, o mobiliário, eu coloco numa linha que seria uma linha média, né? E aqueles elementos lá no piso, por exemplo, esse desenho no piso aqui, a paginação que a gente chama, seriam representados em linha fina. Então, voltando aqui nessa representação bidimensional, eu vou ter esse contorno aqui do que está sendo cortado. Então, eu estou cortando a parede, eu estou cortando a porta, eu estou cortando o meu guarda-roupa, né? Então, isso eu vejo como uma linha grossa. Para efeito de representação, o que que eu recomendo? As paredes a gente representa na linha mais grossa que a gente tem. No nosso caso, a P06. Depois, os outros elementos que também estão sendo cortados, mas que não são parede, eu coloco numa linha mais grossa, mas não tão grossa, por exemplo, P04. Então, a porta, o guarda-roupa, o vidro da janela aqui, ó, eu coloco nessa linha P04. Né? Aí eu vou descendo e vejo esse peitoril da janela, que vão ser essas duas linhas aqui, ó, essa de cá e essa de cá, numa linha P03, por exemplo, essa mesa também na P03, a cama também poderia estar 03. Aí eu desço um pouco, eu tenho o criado que está um pouco mais baixo, P02, a cadeira, para eu indicar que ela está debaixo da mesa, P02 também, a poltrona também pode ser P02, e lá no chão, né, essa linha que marca a minha divisão do piso, com uma linha bem fina, uma linha P01, tá? Então, essa é a lógica de representação de planta. É um plano de corte que eu passo aqui e olho para baixo. À medida que os objetos estão mais perto de mim, linha mais grossa. À medida que eles estão mais longe de mim, linha mais fina. Um abraço.